Boa noite, tudo bem? E estamos aqui numa live muito especial, porque é a convite da PG Cursos, para falar sobre voz e motricidade orofacial. Então eu sou o Diogo Tornilli e a Paulinha está entrando aqui e eu vou chamá-la. E quero agradecer já a presença de todos na live, muito legal contar com a presença de bastante gente aqui conosco. Então, é um prazer muito grande. Então, assim, a voz e a motricidade orofacial, elas são muito unidas, né? Elas são duas especialidades da fonoaudiologia que estão completamente interligadas, né? E é isso que eu acredito. E a gente vai falar um pouco sobre disso através de um estudo de caso, né? Falar o quanto que a voz e a motricidade orofacial, elas caminham juntas, né? Na verdade, na minha opinião, a motricidade até antes da voz, né? Se a gente não tem um bom ajuste de motricidade, um bom ajuste das funções, né, do sistema estomatognático, a gente não consegue ajustar a voz, né? Então eu vou chamá-la de novo, que acho que caiu aqui. Então, assim, isso é uma... Olá! Nós de novo aqui, Paula. Pois é, né, Diogo? A gente sabia que a gente ia trabalhar junto, mas a gente não sabia que a gente ia trabalhar online, presencial, em curso, em Salvador. Daqui a pouco a gente tá aí, né? Fazendo No mil planeta coisas. internacional. Como é que você tá? Tá bem? Tô ótimo. Hoje a gente conversou muito rápido, né? Pra A gente conseguir. não conversou, né? A gente mandou uma leve mensagem, porque hoje A estava um gente, dia. a gente não consegue conversar, porque na verdade as aulas voltaram, né? Na faculdade, estão online, a gente está grudado. Eu tô colada nessa cadeira aqui desde as 8 horas da manhã, né? Malemar a gente levanta, porque sai de uma aula, vem para outra, o aluno chega, o aluno vem, e aí a gente vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, né? Uhum. E aí, vamos lá, obrigada pelo convite da PG, né? Da gente estar fazendo uma live, eu e você, que é muito prazeroso, a gente trabalha muito bem juntos. Gosto muito, você sabe, né? Que eu sou uma pessoa que gosta bastante de trabalhar em parceria, né? Trabalhar com ex-alunos, com profissionais maravilhosos que estão se tornando. Nós estamos aí num momento de parceria, né, Diogo? Não dá mais para ficar sozinho. E isso é Verdade. muito bom. Eu acho que essa quarentena ela está trazendo assim uma série de conceitos que a gente tem que se trabalhar diferente, não é? Que a gente tem que ter uma atuação diferente Verdade. e trabalhar com parceria. Eu não me surpreendo, porque eu sempre fui parceira, né? Assim, no domingo eu fiz um encontro virtual, né, das minhas colegas, físio, fono, TO, psicóloga, Ai, que administradora delícia. do hospital, porque assim, se a gente não conseguir trabalhar com parceria, não adianta. E aí descobrimos que então, motricidade... Olha, Adriana Andrade, beijo Adriana, para vocês. beijo. Beijo. Lindas. Que Ai, que delícia te ver saudade. aqui. Agora bateu, né? Agora bate, né? É difícil fazer live porque a gente quer encontrar com todo mundo, aí todo mundo fala e a gente manda beijo e dá uma saudade enorme de bons momentos. Vivemos bons momentos, não é? Tivemos oportunidade. A FMU nos proporcionou bons momentos, assim como a Uniluz está me proporcionando maravilhosos momentos. E aí, vamos E falar nos de... promocionou já momentos. Eu e você na Uniluz. Não, Olha já que meu delícia. professor da pós maravilhoso, os alunos amaram. Falaram assim, ele não vai voltar? Eu falei, não, só na próxima. Exato. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque a gente ter feedback positivo, até negativo no sentido de a gente construir melhor nossa formação e nossa atuação, é muito bom, né? Eu acho que Verdade. esses feedbacks, e a gente está se descobrindo assim, como é que é legal fazer aula online também, não é? É bacana. E hoje, sem querer, você sabe que você está com o violão aí atrás.
Ó o meu lá. Ah, não acredito! Olha, Mas foi sem querer, porque eu tava tão estressada hoje. Eu falei, ai, deixa eu tocar um pouco, porque se a gente não bota música na vida da gente, né? E acho que poucas pessoas sabem que eu toco. Eu não toco, né? Eu toquei um dia e a live vai ficar salva no no Insta, PG né? Curso. PG Cursos. E aí, assim, eu tenho um amor à música há muitos anos. Eu comecei a tocar violão e eu tinha 7 anos de idade. E no fundo, isso que nos uniu tão facilmente também, né? Além de toda a parte odontológica, de motricidade, que a gente sempre fala, a parte musical. Eu tenho uma foto sua com violão maravilhosa. Eu vou postar, inclusive. Posta. Aquela foto é linda, aquela foto Linda. é divina. Posta, eu tenho também. Acho que a gente tem que contar essas diferenças e essas aproximações, não é? E a vida sem música, ela fica muito chata, né? É, A gente está verdade. percebendo agora na quarentena quantas lives de artistas. Eu assisti uma live da Simone que eu adoro, né? Que é da minha época, da década de 90, que se colocou. Eu vi live dos sertanejos, eu vi live de MPB, eu vi live de. E as melhores são nacionais, viu? Aparentemente os artistas se adaptaram muito rápido, porque é foi, eu acho, acredito que o nicho que foi mais atingido, né, logo de início, né, então uma coisa que até a gente conversou bastante, que eu conversei com a gravadora, porque a adaptação teve que ser muito rápida para se achar outros nichos, porque hoje em dia a grande faixa a parte que tem mais remuneração para todos os artistas é o cachê. Hoje em dia o artista vive do cachê, né? Antigamente tinha a questão dos royalties, a questão dos CDs, mas hoje em dia isso é um valor muito baixo que não consegue sustentar ninguém. Antigamente, com o valor de direitos autorais, o compositor conseguia viver, né? Hoje em dia isso não existe. Por isso que todos os compositores, bom, todos não, mas a maior parte dos compositores acabam enveredando para o canto, mostrando, cantando as suas próprias músicas, né? E isso tem acontecido com muita frequência porque as pessoas vivem disso, né? Desse cachê. É. E aí a gente tem essa coisa da proximidade, não é? Da comunicação. A fonoaudiologia, ela está mudando muito, né? A fonoaudiologia mudou, assim, demais. Eu estava ouvindo uma palestra do Fernando Henrique Cardoso, que ele disse o seguinte, ele tem quase 90 anos, está com 89, mas ele falou assim, se nós continuarmos com teias de aranha sobre a cabeça, a gente não vai para lugar nenhum. Então, a gente tem que tirar essas teias de aranha, né? E tem que dar oportunidade para esses jovens maravilhosos, como o Diogo, como o Vitor, como outros alunos lindos maravilhosos que a gente tem, que estão aí despontando, não é? Que estão enfrentando uma situação muito diferente. A gente saía da fono, ia para a clínica, ficava lá num quadradinho fechado. Sim. Imagina que eu odiava, porque você ficava vinculada, né? Quem me conhece sabe que eu adoro andar, fazer. E aí, de repente, você vai para o hospital, você vai para o artista, você vai acompanhando o artista dentro das suas, dos seus eventos. E aí a gente começou a viver uma parceria disso lá no seu espaço, né, Diogo? E Então, isso, como tudo começou, foi com os artistas que o Diogo atende. E que aí ficou aquela nuance. Paula, mas eles têm umas alterações que eu não consigo perceber muito. E aí a gente começou a sentar e estudar, né? Eu, como sempre, estudei voz, porque sem saber voz não dá para a gente se comunicar, não é? Mesmo assim, não gosto muito da minha voz, acho que ela poderia estar um pouco melhor, não é? De repente, um pouco mais de calma, usar um pouco de ressonância, né? Ser mais sedutora, né? eu Então, sempre nós gosto, temos... né, de fazer uma voz mais sedutora, é sempre bom. É sempre bom, né? E aí a gente agrega essas pessoas para o nosso lado. Mas tem que conhecer música também, né, Diogo? Sim. Tem que Então, conhecer não só arranjos musicais, mas tem que conhecer música, pelo menos acorde, pelo menos saber o que é uma escala, pelo menos saber o que a diferença entre as notas musicais. Então, tem que ter
Não precisa ser um músico, né? Você é um músico. Eu gosto de música. É diferente, mas tem que gostar, tem que saber, tem que entrar, tem que saber. Hoje eu estava pegando uma escala que eu queria tocar Maria Maria no violão e eu... Ai, meu Deus, meu dedo tá duro, eu não consigo mais dedilhar. E aí a gente vai pegando outros harmônicos, entendendo como funciona tudo, para você entender que não dá para cantar assim, né, Diogo? Não dá. E, na verdade, a não ser que a gente faça um musical, mas aí é outro assunto. Mas, assim, na verdade, a gente tem que entender, assim, tem que ter uma afinidade. Quando a gente vai trabalhar com artista, é igual a gente vai trabalhar com um professor ou com um palestrante. A gente precisa saber de comunicação assertiva de uma maneira mais intensa, tem que ter um aprofundamento para você conseguir passar o que ele deve fazer, né? O que ele deve fazer com as mãos, o que ele deve, onde ele deve olhar e andar. Quando a gente trabalha com um artista, a gente pelo menos tem que falar a mesma língua que o artista. A gente tem que saber... É uma delícia, né, Diogo? A gente tem que saber, pelo menos, um pouquinho do que significa tudo aquilo, porque a gente tem que entender um pouco a importância daquele artista, a parte musical. Então, às vezes, você vai fazer algum ajuste, né? Algum ajuste funcional num artista que você tem que pensar qual é a técnica que ele usa e como é que ele vai usar, como é que aquele ajuste vai se comportar. Às vezes, um ajuste de deglutição mesmo, né? Como é que ele vai se comportar no dia a dia, né? Como é que esse ajuste, com a técnica que ele já usa, como é que ele vai se comportar? Isso é uma coisa importante. E então é isso. O fonoaudiólogo que quer trabalhar com música, ele pelo menos tem que entender a língua, né? Entender quais são a nomenclatura das coisas. Eu acho que esse é o primeiro passo. E depois entender como é que é o funcionamento, né, Paulo? Você que é maravilhosa da motricidade, eu tenho especialização, mas eu sou só uma ervilhinha. O que acontece? Você entende muito bem de função, né? Então, quando você olha um artista cantando, você entende qual que é a mobilidade ali, qual que é a contração que está excessiva. Só que aí a gente tem que pensar qual que é o estilo, né? Porque uma coisa que eu falo muito é uma coisa estética, né? Que eu sempre falo, minha primeira formação em artes plásticas e é o que mais me ajudou nesse sentido. Que a estética da voz é muito importante para os artistas. Porque se a gente deturpa a estética, ele pode perder o público dele todo. Né? Se ele tiver com a estética errada ou se ele mudar a voz dele. Isso é uma outra questão importante. A gente tem que trabalhar com o artista para dar saúde, para dar conforto, para dar uma boa mobilidade, que não seja excessiva e que dê um desgaste com o longo do tempo, mas ao mesmo tempo a gente não pode às vezes mudar o timbre dele, né? Igual você brinca, colocou aqui e tal. Tem artista que é conhecido porque tem a voz estranha. Então assim, é sempre um limiar bem complexo de trabalhar, que tem a ver com aprimoramento, né, muscular, coordenação. Você ter uma melhora global, só que sem influenciar na parte estética. Por exemplo, né, cada caso é de um jeito. E daí, eu queria já levantar o estudo de caso, que começou aí mesmo, né? Sim. Com você no meu espaço. Ai, que orgulho! Delícia! E daí, a gente... tanto fez o curso, né, de voz MO, como também atendemos lá os cantores, que depois continuamos e tal. E uma coisa muito interessante, porque o caso que eu queria trazer é de uma cantora, que a gente atendeu juntos, e depois ficou um tempo com você para trabalhar essa parte funcional, que ela tinha vários problemas, né? Ela tinha um nódulo, uma fenda, e um excesso de tensão muito grande na hora de cantar, né? Porque ela era do rock and roll. Yes. E o rock and roll, por si só, já agrega essa ideia de tensão, de força, de colocar projeção e volume em alguns momentos e que a voz pareça desgastada. Isso é uma coisa interessante. A voz tem que parecer suja. Ela não pode ser extremamente limpa e clara, porque senão vai sair do estilo. Que é isso que eu tô falando da parte estética, né? Bom, e daí ela chegou lá no curso e você viu ela falando e já descobriu tudo, como sempre, né? Porque a Paula, para quem já viu ela atendendo, ela é uma coisa de outro mundo, porque a pessoa, em um segundo, ela já entende o que tem que ser feito.
Não, não Verdade, é. É pô. porque a gente tem experiência, e aí a gente tem conhecimento anátomo-fisiológico, que é uma coisa que eu batalho há muitos anos, não é? E eu sempre falo, a gente tem que conhecer anátomo-fisiologia. E eu acho que o fonoaudiólogo está começando a ser despertado para essa parte, porque Sim. você conhecendo a fisiologia do caso, ou a fisiologia do ser humano, você consegue perceber aonde ele está adaptando. Nem sempre a gente acerta, mas 90% da possibilidade de a gente acertar é pelo conhecimento anátomo-fisiológico. Então, todo mundo adapta, né, Diogo? Sim. Todo mundo faz adaptações, segundo as suas possibilidades. E aí a gente tinha o caso dessa cantora. E outra coisa que eu acho também interessante, a gente sair do setting, né? Ontem eu estava conversando sobre isso num curso, né, no sábado. É bom a gente sair do setting terapêutico, porque a hora que você sai dele, você tem uma visão de um outro colega, né, que não está tão inserido, ele te desperta para algumas nuances que ficaram talvez perdidas na exigência que a gente tem consigo mesmo de proporcionar o melhor pro seu cliente, né? Eu atualmente tenho mais clientes do que pacientes, então a gente tem também essa preocupação. E outra coisa que eu acho importante, se nós não motivarmos o paciente ou o cliente, ele não vai entender o que você está fazendo. Então, aí a Com motivação tem que certeza. partir dele. Com E a certeza. gente só faz acontecer se a gente te mostrar conhecimento. É como se a gente vai no médico e o médico fala assim, olha, vamos testar esse medicamento? Você fala, vamos testar? Como assim? Se ele fizer uma anamnese, uma avaliação precisa, ele vai saber qual é o medicamento que vai ser indicado para você e qual é o medicamento que vai ser indicado para outra pessoa, para outro paciente que está lá. Senão, fica todo mundo dentro de um mesmo contexto e fica entre acertos e erros que não dá certo. Então, hoje nós temos essa possibilidade. Uma coisa que ajudou muito, como você falou, foi o diagnóstico. Então, sabíamos que ela tinha um nódulo, sabíamos que ela tinha uma fenda, mas por mais que você artisticamente trabalhasse a plasticidade da voz, faltava uma visão da motricidade. E aí, como é que foi quando a gente começa a falar da visão da motricidade? O que ela tinha? Como é que você trabalhava? E quando a gente entrou junto, o que modificou? Vamos lá, vamos contar. O que modificou mais foi uma coisa. Ela tinha uma questão de ceceio, né? Ela tinha uma sobra ali, um ruído, que com certeza partia aí da língua, bom, mas da deglutição, enfim. E daí, com esse ajuste, ficou tudo mais fácil de executar. Porque, a verdade, aquela cantora, ela estava mudando de estilo. Então, esse também é um ponto. A gente Também. estava saindo do rock e indo para o pop. Que são coisas que as pessoas acham parecidas, mas se a gente deixar muita coisa do rock and roll, quando a gente vai para o pop, vira um pop rock que é outro estilo, que está entre as duas coisas. Exatamente. E a verdade, ela queria que fosse um pop puro. Então, o pop puro, ele permite algumas distorções, mas não todas as distorções do rock and roll. Então, começa Uhum. por aí, né? Porque o rock, ele tem uma voz mais distorcida e rouca, e isso é permitido, né? E no pop já nem tanto, né? Então, Quando você falou de receio, não, tem um receio, tem um pequeno receio, uma coisa. porque é uma coisa suave, delicada, E era de um lado só da língua, né? Que eu me lembre. era um lado. Não era uma anteriorização. Então, assim, a gente tem que verificar, por exemplo, que às vezes o osso alveolar, ele é maior, o osso alveolar, ele é maior, e a língua fica batendo nele ali, e às vezes é de um lado maior em relação ao outro, e aí fica dificultando. Então, o que a gente fez? Nós observamos que ela tinha uma hipofunção maior de um lado, não é? Trabalhamos esse lado, explicamos isso para ela, falamos assim, olha, coloque a língua desta forma e tenha esta emissão. Então, a gente trabalhou a colocação do fonema isolado e depois a colocação do fonema na entonação e no ritmo, não é? Foi assim que a gente trabalhou, na entonação e no ritmo. Então, fazer um... Trabalhar com mobilidade de laringe e não com a mobilidade da língua, porque ela fazia os ajustes na língua e com isso ela não fazia a elevação do ocioide e não trazia
quando ela fazia o agudo, ela não conseguia atingir toda a possibilidade de tessitura que ela poderia. Então, acabava fica uma voz opaca, né? Isso. Quando você... É isso. É Porque isso. quando você tem menos mobilidade ali, você não consegue... Por exemplo, quando você... A maneira que você ajusta a língua, que ela ajustou, que ela subia um pouco a língua, né? Na base de língua. Por isso que tem que alongar bastante ali o glossofaríngeo. Mas aí ela subia um pouco a base de língua e não subia o arco faríngeo como compensação. Isso. Então, o que isso acontece? Deixa a voz exprimida, fica opaco, né? Então, os ressoadores ali, eles ficam com pouco espaço para ressonar. Então, eles ficam sem brilho. E essa voz opaca, na verdade, era o que fazia ela fazer mais esforço. Por quê? Quanto mais voz opaca, menos projeção. Quanto menos projeção, mais esforço da musculatura, né? Exatamente. E que não adianta fazer exercício de rotação de língua, tá, gente? Ó, não é isso que vai resolver, né? Porque a alteração está na parte posterior. Então, a gente tem uma fáscia faríngea tensa por um excesso de trabalho na parte posterior, para ela conseguir alcançar. E aí, a hora que a gente abaixa e relaxa a fáscia faríngea, a gente consegue ter a mobilidade laríngea e a mobilidade de língua para ela alcançar sem fazer a projeção de que dava até uma assimetria, né? Facial, exato. Uhum. Não era dava isso? Mesmo. Dava. Né? E a assimetria é uma coisa comum, né? Mas é uma coisa ótima para diagnóstico até, porque assim as pessoas pensam na fonoestética como algo muito distante, né, dos outros. Não é nada. E na verdade, eu acho que é a primeira coisa, porque você quando avalia o paciente, você consegue através da estética, da divisão das faces, que foi outra coisa que nos uniu muito, né, Paulo? Através dos terços da face, você consegue... Porque, na verdade, foi a primeira coisa que nos uniu. Porque eu levei, na primeira aula que eu tive com a Paula, eu levei um compasso de Willis, que era uma coisa que ninguém conhecia na época. E ninguém dali, né? Conhecia. E daí, e aí a gente se uniu muito. Porque a estética, a harmonia, que é a plasticidade aí, da musculatura e a simetria ali, consegue nos dar muitos dados, né? As pessoas se focam muito ao lado do balanceio, ao lado da mastigação, mas não é isso que eu estou falando. Isso é muito raso. A gente está falando de musculatura pequena, na verdade. Qualquer assimetria mesmo vai dar, onde está a hipofunção, muito mais rápido até do que... Você vê, aquele nosso trabalho de laser, que hoje eu fiquei tentando revisar e a gente perceber, assim... numa paralisia, por exemplo, quando a gente tem uma alteração de assimetria significativa, tá? Aí 2 milímetros, 3 milímetros não fazem a diferença. Sim. Certo? Agora, numa pessoa... Não é? Fala pra você, quando você está nesse 2 ou 3 milímetros, não... Agora, quando você tem normalidade, 3 milímetros faz muita diferença. Ó, tô me perguntando como é que relaxa a base de língua. Faz aí. Gente, o que acontece? Isso, eu e a Paula, a gente acaba ficando conhecida por esse exercício, né, Paula? Estava até te falando. Todos os meus pacientes, clientes, eles falam, ele vai vir puxar a minha língua. Então, gente, relaxar base de língua dói muito. Dói demais. Então, assim, sempre faça antes em você para ter a primeira sensação, porque ela é muito chocante, porque normalmente está muito tenso. Então, a gente vai pegar a lateral aqui. Dá para ver? Dá, perfeito. Ah. É que a sua já está relaxada. Bote a atenção lá. A minha é muito relaxada. A minha também. Aí você vai apertar. Então, a Tanit está falando, Tanit, beijo. Tá falando que dói mesmo. Dói, né, Tanit? Eu fiz várias vezes. Ela tava com uma assimetria, ela tava com uma TM, eu fui tentando ajustar ela lá e puxei muitas vezes. Pois é, mas assim, por que dói? Vamos explicar por que dói, né? Porque a gente tem uma fáscia faríngea, a fáscia faríngea lá de trás da nossa boca, a parede posterior, ela recebe muita informação neurofisiológica.
Então, a gente tem glossfaríngeo, vago, soclofaríngeo, vago o tempo todo. E aí, o hipoglosso jogando. Então, a gente tem muita informação na parte posterior. E aí, fica muito... fica mais contraído, porque você vai dando estímulos, e aí você vai tendo uma contração. E muitas vezes, nos exercícios anteriores, né, você não trabalha o relaxamento de lá. Porque a gente tem Da muitos parte músculos na posterior. língua. E aí a gente pode associar até a drenagens linfáticas. Quando você faz a drenagem linfática, você reduz aquelas possibilidades de edema que estão acontecendo, que também acho que é super válido para cantor, não é? Porque a gente fica naquele cantor de só fazer o exercício do trato semiocluído ou dos exercícios específicos de laringe. E o que nós estamos discutindo aqui é justamente a junção, não só dos exercícios de laringe, que o professor de canto até faz muitas vezes, né? Com o auxílio do fonoaudiólogo, mas também a parte de motricidade mesmo, a parte de fáscia, a parte de drenagem, toda a parte de relaxamento do véu palatino, não é? Para a gente ter uma voz que aprendi. O Idan! Idan, lindo, maravilhoso, né? Tem pessoas que são queridas demais, né? Idan é uma delas, porque coloca os depoimentos daquilo que a gente explica e como essa aplicabilidade ela resolve mesmo. Então, o dorso da língua lá atrás, você baixando, você faz o véu palatino subir. E aí você tem muito mais o vago, que vai ter uma relação direta com o coração, não é? Então, você melhorando o vago, parasimpático e simpático, você tem uma relação direta no coração, que você melhora a sua ressonância e você utiliza todo o apoio do véu palatino e do pulmão. Então, assim, Então, você melhora a sua resistência. Sim! Olha. Então, esse é o ponto. As pessoas me perguntam muito qual que é como você melhora a resistência do cantor. Eles pensam muito na parte física do corpo, muito importante. Só que não é só por isso. Quando a gente pensa que, como a Paula falou, com a estimulação nervosa, a gente muda o corpo da pessoa, isso é bem importante. Por isso que a gente precisa saber de fisiologia, que é o que a Paula mais fala. Pelo amor de Deus, estuda em fisiologia. Então, você consegue... olha, tem muita gente lembrando das aulas práticas. Ai, que bom! Tomara que continuem. A gente tem que... não pode ter medo. Porque assim, e o que não faz a gente ter medo? Conhecimento. Exato. Então, assim, quando a gente fala ser fonoaudiólogo, gente, não é ser fisioterapeuta. Por que todo mundo fala, não é físio? Mas o fisioterapeuta, ele trabalha com uma inervação. É uma função motora, é uma inervação na maioria dos casos. Nós trabalhamos com 5 entradas de inervação no mínimo. Então, assim, reorganizar, remodelar, é uma reconstrução a partir de informação neurofisiológica. É muito difícil. Então, quando a gente toca aqui, você está tocando em trigger point, que aciona a parte de dor, que é uma parte extremamente sensível, de, no mínimo, três pares cranianos, no mínimo, tá? Na verdade, são 5 de uma vez. Então, é muita informação neurológica, por isso que dói. Então, não dói porque você tem um ponto de dor, dói porque você tem uma excesso de informação neurofisiológica. Então, é muito músculo contraído na parte posterior. Não é? Verdade. E aí a gente tem que relaxar essa parte posterior. E aí, Diogo, se você me permite, a gente tem que fazer falar de um item que é de respiração. O fonoaudiólogo, ele aprende... E eu aprendi assim, que a gente levanta, bota um livro em cima da barriga, levanta e abaixa, levanta e abaixa. E assim, não é, tá, gente? Isso era quando eu era estudante. Primeira coisa, posso só complementar antes de você falar, que é muito importante esse assunto. A gente não respira pela barriga, né? Porque o diafragma só apoia. Então, assim, o que a Paula está falando assim, primeiro lugar, a respiração, ela é feita no pulmão. Então, a gente tem que pensar de maneira completa. É isso que a gente tem que ensinar, né? A respiração tem que ser algo completo, né?
Bom, aí a Paula vai falar, porque eu adoro quando ela fala da respiração. Os exercícios dela. Na minha aula lá da pós, você falou, foi incrível. Não, é assim. Na verdade, a gente pode até fazer. A gente podia pensar até num workshop de prática, né? Das pessoas fazerem, não é? E aí a gente tem esse feedback do que elas estão fazendo, tá? Posso ficar de pé? Com certeza. Vou ficar, tá? Porque na verdade é assim, ó. A gente tem aqui, não era para eu ficar mostrando assim. Se eu soubesse, eu posto uma roupinha mais bonitinha, mas ó. Aqui a gente vai ter intercostais, tá? Então, os intercostais, as costelas levantam. Então, quando a gente inspira, a gente tem que contrair o períneo, contrai lá atrás e você vai fazer expansão lateral, ó. Não é aqui, é aqui. Ó minha mão. E aí eu pego, ó. Aí eu vou fazer sentada, ó. Com relaxamento laríngeo, não é? E aí a gente pode trabalhar em cima dessa e sem elevação de escaleno, né, Diogo? Fazer trigger point Não, isso não pode mesmo. Não é? Então, assim, porque, olha, por mais um motivo... Depois... Quando a gente começa a trabalhar com os intercostais... A gente aprende a fazer os intercostais, que aí você vai ter o quê? Liberação do pulmão para fazer, né? E aí a gente tem o quê? O escaleno que tá aqui, que é um músculo que dói pra caramba quando a gente tem os cantores, né? A gente percebeu? Então a gente faz trigger point do escaleno, a gente faz trigger point da parte do gênio glosso para abaixar, para alongar. Porque quando a gente alonga o músculo, a gente tem o quê? Aumento de miosina e actina, tá? A hora que você tem alongamento muscular, eu tenho a atuação da miosina e actina. Então, quando a gente faz movimento de língua, por exemplo, mesmo em voz, a gente tem que fazer e manter. Ó o movimento de laringe, ó. Já salivei, tá? Então, ó. 3. Não é para fazer 10 repetições. Por quê? Isso é um crime. Peraí, você tem um assunto importante para mim pra caramba. Porque eu vejo muitas lives e isso me incomoda muito nesse ponto. Gente, excesso de exercício é um crime. Quando você faz o excesso do exercício para aquele corpo, para aquela pessoa específica, que você tem que pensar globalmente, como a Paula está falando, de maneira fisiológica, bioquímica, o que está acontecendo, né, com aquela pessoa? Quanto a gente precisa de exercício para resultar numa neuroplasticidade, que a gente consiga absorver as funções que a gente quer. Quando a gente passa disso, a gente cria fadiga. É que eu sempre falo de fadiga, me incomoda muito isso. Aí, ó, e a fadiga, exato. Quando a gente cria a fadiga, a gente está promovendo relaxamento, descoordenação, na verdade, relaxamento e matando o paciente. Eu sempre falo isso. Sempre. Né? Porque a gente descobriu que, por exemplo, se você trabalha muito, você está trabalhando... E outra coisa, com o cantor, principalmente, ele já está dentro de um estresse, não é, Diogo? Gente, ele vai cantar, vai gravar, já tem ele já está em estresse oxidativo. Já está em estresse o tempo todo, né? E aí a gente tem o quê? Liberação de cortisol, a gente tem a atuação da suprarrenal, aí ele tem uma série de... Lembra quando a gente vai fazer prova? Tô com dor de barriga? Por quê? Porque você causa uma alteração fisiológica em você. Então, segurar tudo isso é segurar todo o esquema de suprarrenal, o esquema de pulmão, esquema de coração. Então, assim, alongamento sempre é fundamental, em qualquer momento. Alongamento associado à respiração. E alongamento não é relaxamento. Essa é uma coisa legal. Porque o alongamento não é relaxamento, não tem nada a ver. Muita gente confunde. Mas o relaxar não é positivo nesse momento. A gente precisa de todos. A gente precisa que o cantor esteja preparado. Ele tem que estar alongado, com possibilidade de mobilidade, mas ele não pode estar relaxado, que esse que é o problema da fadiga.
certo? Não pode, de forma alguma. Ele tem que estar ativo, não é? Então, nós podemos fazer manobras ativas, nós podemos ter manobras passivas, ele tem que entender. Então, assim, por que a gente tem que quebrar esses mitos, né, Diogo? Podia Sim. fazer uma live de mitos, né? Ai, vamos! Os mitos da Nossa, fonoaudiologia. vamos, né? Os mitos da fonoaudiologia. Quebrar esses mitos, né? E assim, porque ainda tem muita coisa, tem muita gente que continua. Fiquei lá no comecinho da minha formação, eu fazia 20 vezes meu paciente fazia tadinho dele. Coitado dos meus pacientes quando eles. Mas assim, nós não tínhamos expertise na área, não é? Então, por que a gente está falando isso? Porque nós temos eletromiografia, nós temos termografia, que é bárbara, tá? Que hoje a gente pode muito usar. Não sei se você está usando a termo, Diogo, nas avaliações, que seria bem interessante. Eu tenho certeza que sim. A questão é que eu ainda não consegui incluir isso, é o que eu falo. Eu gosto, antes de eu colocar no atendimento, eu tento me aprofundar ao máximo, que é isso que eu sempre converso. Eu não consigo aprender ou estudar, etc. e tal, e colocar. Então, eu já estive falando 1000 vezes sobre isso, o que é maravilhoso para mim, e também já vi alguns cursos até que a gente conversou. Só que eu ainda não estou seguro o suficiente para pegar o resultado e ter, sabe? É aquela coisa, porque o que dá segurança, foi o que você falou hoje, é o conhecimento. Então, assim, eu preciso me aprofundar mais. Eu acho que a demografia é uma coisa excelente, porque você visualmente consegue perceber aonde está o problema, o que você tem que fazer. Então, eu te dá todas as diretrizes ali para você fazer o trabalho. É uma coisa de forma objetiva, né, Paulo? Então, não, e outra coisa, eu acho que a gente tem que entender que, assim, as pessoas falam assim, ai, tudo é muito caro. Gente, não é caro. Não é? Porque, assim, claro, obviamente depende da clientela que você vai utilizar. Então, nós temos, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, os NASFs, as promoções de saúde, que é óbvio que você vai ter que ter uma clínica muito mais aprimorada do que o instrumento. Mas, por exemplo, a gente tem o laser, tem a eletroestimulação, que são instrumentos que fazem parte de um trabalho vocal e de motricidade orofacial, não é? E assim, esses instrumentos custam caro? Gente, a eletroestimulação custa barato. Custa quanto? R$600 um aparelho? O mais barato, R$600, né? Que é ótimo. Que é ótimo, que você usa muito e faz uma diferença grande no seu trabalho. Aí vem o laser que atua. Mas nem a eletro e nem o laser, eles modificam a fibra muscular isoladamente. O que modifica a fibra muscular isoladamente é a função. Então, eu preciso entender, quando eu estou trabalhando com o ator, com o cantor, que ele vai ter que saber respirar, que ele vai ter que saber colocar a voz quando ele vai falar, por exemplo, uma frase, ou numa música, né, Diogo? A gente trabalhou isso na música, né? Quando ele quer dar ênfase a alguma palavra na música. Então, ele vai colocar quando ele vai fazer uma música de sedução, como é que ele vai fazer essa ressonância? E isso é a mão do fonoaudiólogo que vai lá e coloca a laringe no lugar. Coloca para baixo, coloca para o lado, coloca para o outro, né? É muito simples. Eu, por exemplo, vou mostrar para vocês. Outro dia eu estava fazendo uma live e mostrei, ó. Olha a minha voz. Ou seja, eu tenho uma simetria de prega, não é? E aí eu vou ter que saber para que lado eu vou dar aula. Então, se eu der aula para esse lado, coitado, meus alunos vão morrer e eu também, né? Porque minha voz não vai ficar boa. Então, tudo isso a gente vai conhecendo e vai aprimorando. Mas na mão do fonoaudiólogo, no ouvido do fonoaudiólogo, ele tem que saber se eu aproximo a prega para cá, o que eu estou fazendo com essa prega. Se eu aproximo, olha a minha voz como fica quando eu aproximo desse lado. Tá? Quando eu quero subir, então eu posso ajudar a subir, elevar a laringe, posso ensinar a descer durante a função, não é? Posso falar para ele, ó, fala com a língua para fora, fala com a língua para dentro, sente a diferença, não é? Então, a funcionalidade, ela proporciona muita coisa. Então, os instrumentos, eles ajudam na motricidade, ajudam na voz. Isso. Mas agora tem um instrumento que você não falou, que é o
gosto muito, que é o ultrassom terapêutico, que esse eu uso bastante. Não sei ainda, não posso Então, falar. olha que bom. Ó, tem uma coisa que eu faço que a Paula não faz e vice-versa, que ela faz a tela, um monte de coisa. Então, o que acontece? É sempre bom. Né? O que acontece? A ultrassom é muito legal também, Paula, porque ele prepara as moléculas ali para a gente trabalhar. Então, a gente consegue, com o ultrassom, pensar na molécula, com o laser, pensar na célula e com o eletroestimulador, já na fibra muscular. É muito legal. Se você associar as três coisas, você consegue implementar a memória muscular mais fácil. Esse que é meu ponto. Então, eu concordo plenamente com você. Eu Agora acho que... sim, não é suficiente. É isso. Deixa eu só Não. completar como você estava falando. O principal é você entender a função e como ela se aplica, né? E como que ela vai ser usada ali naquele caso em específico e para sempre. Porque às vezes com um ajuste a gente consegue mudar a função do paciente, do cliente, de forma definitiva. Agora, uma outra coisa que é interessante sobre voz e motricidade, Paulo, que eu gosto de falar, é o seguinte: a gente está pensando em função e o que aquela função vai mudar na voz, o que pode auxiliar o cantor ou pode estar atrapalhando no processo dele de fonação, mas a gente tem uma outra coisa que eu queria falar um pouquinho, que era da acústica, que eu nunca tenho tempo de falar, porque se a gente pensar na acústica, a gente pensa em muita coisa, mas é uma coisa simples. Que é o seguinte: a acústica e música é a mesma coisa, né? Tomara que a Adriana ainda esteja aqui, tomara. Mas a acústica e música, ela é a mesma coisa. Então, quando a gente for aplicar, olha uma forma rasa, vamos pensar no filtro só um pouco. Se a gente pensar no filtro, que toda essa parte. Se ele tiver mais duro, eu tenho mais contra-resistência ao som, e isso vai mudar completamente a projeção do cantor. E se tiver mais mole, eu tenho mais projeção, mas eu tenho menos coordenação e qualidade de voz. Olha que coisa. Então, assim, a motricidade, ela influencia no refinamento da qualidade vocal completamente. Porque se eu tenho um músculo mais... Estou falando uma coisa bem básica ali, dessa ideia de acústica que eu quero passar. Se a gente for trabalhar no músculo que está mais molinho, que ele está com menos contração, ele vai dar um som com a mesma nota, com a fonte da mesma forma, ele vai dar um som harmonicamente de uma forma, e se a gente trabalhar aí com ele em outro estado, ele vai dar harmonicamente de outra forma. E isso é muito importante, porque isso é minha dica para todos os fonoaudiólogos que querem trabalhar com artista, porque esse é um dos pulos do gato, porque se a gente consegue mudar a qualidade, isso eu nunca falei, Paula, você consegue mudar a qualidade vocal através de um ajuste de mobilidade de qualquer uma das ofas ali, qualquer uma da musculatura facial, você consegue trabalhar o refinamento de frequência nota a nota. É isso. Exatamente. Mas aí é assim, você já tá... É o que eu faço nos gravadores. Uau, né? Ó, deixa eu só mostrar. Dá para ver a termografia? Ai, que linda! Dá. Então, dá para a gente ver. E aí, deixa eu ver se eu consigo fazer uma... Para a gente poder usar, né? Se a gente consegue verificar... Ó, ela tem uma hipofuncionalidade aqui. Não sei se é uma hipofuncionalidade. Levanta só um pouquinho, só um pouquinho. Aí, porque, ó, não está vascularizado. Sim. Tá? E aqui eu tenho aumento de vascularização. Então, ela tem uma tensão aqui, uma falta de tensão aqui. Respiração torácica, pressão laríngea. Exato, maravilhosa! Diagnóstico, gente, diagnóstico. E eu tava falando hoje para um paciente da cor da língua dele. Eu falei, faz esse ajuste, faz essa função, repete. Eu falei, você tá vendo a cor da sua língua? É uma coisa tão simples. Eu falei, você tá vendo a cor da sua língua? Então, ali tá vascularizada, aqui não tá. Vamos trabalhar isso? É isso, gente. Você tem que mostrar o conhecimento nos detalhes. E se você não tem, é só buscar. Porque a grande vantagem da vida é essa. Porque o conhecimento está à mão de qualquer um. Basta a gente você querer. Percebeu que agora as pessoas estão muito mais generosas? Reparei. Né? Verdade. As pessoas estão generosas. E o que acontece? A generosidade vai mostrando que todo mundo pode. Que todo mundo é capaz. Que é interessante a gente trocar as informações. Que o conhecimento ele não fica restrito a uma pessoa só. Porque senão ele não é conhecimento. Conhecimento ele só existe quando você passa.
não é? Então, hoje eu tenho live, quarta-feira eu tenho live, quinta-feira eu tenho live, e depois a gente vai dar curso, e depois a gente vai... Porque assim, tá tão... o conhecimento está sendo tão disseminado, e aí a gente fica nessa generosidade. Um professor de canto como o Diogo, falar da voz, falar da acústica, falar dos ajustes, falar do ultrassom, e uma professora de motricidade trocando informação, acrescentando, dialogando, que não existe um item, existem vários itens. Então a gente passa pela especialização e aí a gente se torna generalista, porque não dá para atender uma laringe, não dá para arrumar uma língua, não é? Tem Já. que ser uma pessoa. Então, outro dia me Sim. falaram assim, me dá um exercício para língua, meu paciente que tem alteração de CC. Eu falei, não dou, não sei. Eu não Né? sei o resto, eu sempre falo isso. Essa língua pertence a uma pessoa. Então, assim, a gente tem que aprender. A Adília aprendeu a respirar comigo, que bom. Ó, todo mundo está perguntando do aparelho de termo. Aí tem uma pergunta legal aqui, mas antes disso eu só queria falar uma coisa a respeito do que você falou. Eu recebi um direct essa semana, eu recebo muito direct de fono perguntando sobre, né? É muito comum as pessoas perguntarem. E daí ela falou assim, ela mandou um textão, foi bonito, e perguntou se eu achava que se o paciente estava sugando durante a noite. Aí eu falei assim, que ela referia dor na língua e no palato. Eu falei, ok. Se ele estava sugando. Eu falei, mas é no palato duro ou mole que ele está com dor? Ela falou assim, no duro. Eu falei, então sugando ele não tá. Então, ponto. Então, essa foi a minha resposta. Agora, de resto, precisa saber do paciente. Estão perguntando da termo, Paula. Aonde consegue a câmera e se tem curso? Então, na verdade, a gente tem curso de pós-graduação, né, de especialização de termografia com o pessoal da USP, tá? Com o pessoal da Neuro... Porque isso aqui, esse trabalho é desenvolvido por médicos, não é? E aí por neurologistas. Então, é o professor Marcos Brioche, a professora Denise Haddad, com quem eu trabalho no consultório da professora Denise, lá em São Paulo. Lá em São Paulo, porque eu tô em Beijo, Santos, Denise. né? A Denise maravilhosa. Maravilhosa. E aí, é maravilhosa, maravilhosa. Ela tem, assim, a gente tem trabalhado muito com dor orofacial, né? E essa dor orofacial fica um pouco esquecida pela fonoaudiologia, porque dor orofacial não é só quando a gente tem um trauma. Não. Né? A gente tem dores, a gente tem dor na língua, né, Diogo? Essa daí, por exemplo, esse é um caso que, olha que legal, que era de dor. Que era de dor, e a gente discute muito essa questão da dor. Então, tem o curso de especialização, né? E nós ainda não... Eu faço parte do grupo de termografia, a gente tem estudado bastante, mas ainda nós não temos uma... Agora, vamos ter uma banca do Alan, que a gente está padronizando a análise, porque isso que a gente viu aqui é uma imagem, mas isso te dá números. Então, a gente coloca num programa, que é o FLAIR, e esse programa vai fazer análise de acordo com a máxima, a média e a mínima temperatura que a pessoa tem. E isso te dá vários indícios para você poder trabalhar. Então, nós estamos ainda engatinhando nesse processo, tá? Então, a especialização é feita lá por este grupo. Eu dou aula lá na pós, mas ainda curso específico de termografia a gente ainda não fez. Mesmo porque já tentamos, né, Diogo? Mas a gente não consegue abrir a turma, porque... tem pouco interesse. A máquina não é uma máquina muito cara, mas também não é tão barata. Custa por volta de quê? Uns 4 mil agora? No máximo. Uhum. Não é? E é do Brasil, ela é feita no Brasil. Essa aqui eu trouxe, me trouxeram para mim, a Fabi que trouxe, mas a gente pode absorver, pode comprar aqui. Os fisioterapeutas estão estudando muito isso e os ortopedistas. Então, por exemplo, agora os atletas, eles fazem a termografia antes para poder entrar no jogo, tá? Outra coisa importante que a gente já citou também, né, Diogo? O teste de saliva. O teste de saliva também determina pH. Então, assim, o fonoaudiólogo ele não pode ficar para trás, gente. Porque depois não adianta reclamar. Entendeu? Depois adianta falar, estão fazendo a minha parte. Que nem o dentista está fazendo exercício. Gente, o exercício é uma parte muito pequena da fonoaudiologia. Ele é o resultado do trabalho, né?
o exercício que a gente vai fazer, ele vai ocasionar um resultado, mas ele é resultado de um bom diagnóstico, de um bom Bom pensamento. diagnóstico, Diogo. O diagnóstico é tudo, a gente sabe disso, né? Exato. Da onde vem o problema. Então, fazer um bom diagnóstico é tudo. Não é raciocínio clínico, gente. É diagnóstico, é saber da onde vem o quê. Aí estão me perguntando se vale a pena insistir no laser ou na termo. São coisas diferentes. O laser é tratamento. São coisas diferentes. A termografia é diagnóstico. É a mesma coisa que você falar assim, eu faço eletromiografia. Você avalia potencial de ação do músculo. E assim, potencial de ação muscular, ele se refere ao que ele tem de potência de fazer, ao que ele tem capacidade de executar. Então, assim, se eu faço... Ele tem capacidade, exato. Se ele tem capacidade de executar aquele movimento. Então, a eletroestimulação, a eletromiografia com a termografia, você associa os dois diagnósticos por imagem. A hora que você começar a usar isso aqui, Diogo, não vai ter para ninguém em voz, tá? Ah, eu sei, eu vou usar. Deixa eu só falar uma coisa, fizeram uma pergunta aqui. Observo que ao cantar em música lenta, o mais difícil é manter uma boa projeção nas vogais. Também observo uma maior dificuldade de manter-se afinado ao cantar I e E. Olha que legal! Uma pergunta super de música, muito legal, só que tem tudo a ver com a motricidade nesse caso. Exato. Que assim, a música lenta, como é que vai manter uma boa projeção? A gente tem duas questões aí interessantes. Primeiro, como é que é a articulação nesse caso? Se a música é lenta, ela vai ser uma articulação mais lenta. Então, ela vai ter mais escape de ar. Então, se a gente for pensar como é que a gente vai projetar ao longo, lenta, né? Pensando no tempo, né? Como é que a gente vai projetar igual? Então, a gente tem a ver aí com a respiração, tem a ver com a motricidade muito, porque a gente tem que pensar como vai estar esse arco faríngeo, como vai estar a base de língua, como vai estar essa fluidez que eu falei da contração muscular, para saber como é que a gente vai projetar bem. Então, as músicas lentas são difíceis para projeção, como as músicas rápidas são muito difíceis para articulação, né? Então, cada música tem uma dificuldade maior. E tem outra coisa. Fala. Não, fazer um paralelo, assim. É muito útil andar de bicicleta rápido do que andar de bicicleta devagar. Então, o controle muscular... E outra coisa, é extremamente importante você ter, numa execução lenta de manutenção, você tem muito mais gasto de ATP e cálcio no neurotransmissor. Então, o equilíbrio é muito importante. E aí vai te dar a contração, que é muito importante. Não, às vezes o feedback, o Dirceu está perguntando, feedback pode ajudar? É perceptual, Dirceu. Então, o feedback, ele não ajuda se você não tiver a percepção. E quem dá essa percepção é o fonoaudiólogo. Quem promove essa percepção para o seu cliente é o fonoaudiólogo. Então, assim, quando eu te fiz isso daqui, então, assim, eu imagino o que está acontecendo na prega. Quando você faz você tem que ter tensão de diafragma, você tem que ter tensão de intercostais, e você não pode ter tensão de escaleno. Não, ainda mais porque uma coisa que eu falei no meu curso último de laser é isso. A gente faz errado, assim, o que eu falei assim, as pessoas fazem assim, por que fazer um curso de laser de voz, Paulinha? Aí eu falei assim, porque as pessoas ensinam só a fazer laser aqui no curso. Eu falei, gente, isso não é nada. Porque assim a gente vai ajustar os outros músculos. Um músculo tá preso no outro, pelo amor de Deus. É que eu sou seu aluno, né? Mas um músculo tá preso no outro. Então, aonde está a inserção? Aonde está a origem do músculo? A gente tem que pensar em tudo isso para aplicar o laser. Né? A gente não pode pegar... Coisa que as pessoas não sabem, né? Ou desconhecem, é que o digástrico posterior é inervado pelo facial, né, Diogo? Sim. E aí você fica cantando na articulação, jogando toda essa mandíbula para trás, e aí você fica com uma hiperfunção de músculo facial, não é? E aí a gente tem que pensar que ele está junto com o temporal, jogando a mandíbula E aí cria aquela contraçãozinha do sorriso, enfim. Que é um terror, principalmente porque vai influenciar em todas as funções. Gente, a grande questão é assim. Você vai trabalhar a voz, mas se você não ver a motricidade, você não está fazendo nada. Porque aquele trabalho não vai... Vice-verso. Vice-verso. Você vai trabalhar a motricidade,
se você não pensar na voz também, por quê? Ou às vezes o ajuste vocal, ele vai fazer a função retornar sempre, né, por aquele lugar que está adaptado. Agora, só terminando nas vogais, que ela fez outra pergunta. Mas, assim, as vogais, elas têm uma questão, elas são todas mais abertas, né? Agora, a Sim. afinação, o I e o E, são duas afinações que tem bastante, tem muito a ver com tensão, ó. Isso. E a gente tem uma questão aqui na base de língua importante e tem que descer a linguinha ali. E o E. Aí estão você falou de dois ajustes de língua. É disso que você está falando mesmo. Você fala do posicionamento de língua na emissão de vogais. Tem tudo a É ver, isso. porque é a língua que mexe. Então a gente tem que pensar, quando a gente coloca ali numa análise acústica, por exemplo, que a gente sabe que nas vogais a gente tem o distanciamento ali dos harmônicos conforme a posição da língua, a gente Exato. sabe o quanto que ela vai influenciar no processo. Se você colocar numa análise acústica as vogais dos seus pacientes aí que você está com dificuldade, você vai ver qual que é a dificuldade. Pensa numa análise acústica normal, que seria da língua no posicionamento ideal, e pensa como é que está o seu cliente paciente. Aí você vai entender qual é o ponto que tem que ser trabalhado. Certo? Eu falei de acústica de novo. Que orgulho! É maravilha! É uma delícia! Isso aqui é bom, né? Gente, tá acabando, né? E aí a Tá. gente. As lives, elas são, eu sempre falo, elas dão um gostinho, né? Quando a gente começa a engrenar. Porque, Paula, lembra aquele curso de voz MO, voltando, que foi eu e você que demos? A gente levou um monte de slide, a gente usou 3. Porque a questão é exatamente essa. Quando você começa a falar as coisas, elas vão te levando a outras coisas que são importantes. E no fundo, o conhecimento é um só, ele é global. E você tem que entender que você tem que ter o conhecimento de todas as outras áreas para você entender o seu papel. Porque as pessoas se preocupam muito com as outras pessoas roubando o papel, mas se você não entender o conhecimento global, o ser humano, o corpo humano, você não vai conseguir nem executar o seu papel, né? Então, assim, Exatamente. você tem que primeiro entender, para você entender que você não pode ser dono do conhecimento de todas as áreas, porque são Não, nem. muitas coisas, e nem eu quero. Mas a questão é que você sabe quem que vai fazer aquilo para o seu paciente. Então, eu encaminho muito. Porque, às vezes, um dentista vai resolver um problema vocal para mim maravilhoso. Né? Às vezes, por causa de uma questão Ah, de um estão paciente adulto que fez concordando com cirurgia. você aqui. Tá travando um pouquinho o seu. Ah, Isso. tá bom. Mas é bom Legal. a gente ter esses Então, depoimentos, né? Esses depoimentos são muito bons. E aí, não quero deixar para a gente se despedir depois, porque aí tem que entrar todo mundo depois. Então, assim, vamos. quero Não. Vamos agradecer, despedir. Verdade. É que na nossa né? última live a gente falou, aí pum, Que a gente morreu. fica até amanhã aqui, né? A gente vai ficar aqui até amanhã se deixar, né, Diogo? A gente É embala verdade. aí, e aí pena que o barzinho tá fechado, né? Senão a gente continua no barzinho da esquina. Mas assim, queria agradecer muito ao Grayson, que proporcionou essa live, né? Que tem os cursos, e aí a gente está fazendo umas parcerias boas, então muito bacana juntar gente boa. Então não é isso, aí eu estou em tal lugar, não posso fazer com outro. Vamos fazer todos juntos, agregar para a motricidade, agregar para a voz, vamos agregar a fonoaudiologia, que a gente tem que crescer. Então, queria agradecer, é um prazer estar com você, muito gostoso. E vamos fazer outras, e cursos depois, e trocar Com informações, certeza. né? Falando nisso, também fechei um curso com o Grayson. É sempre muito legal fazer parceria. Quero agradecer o Grayson sempre. Né? Já fiz um online com ele, 2. E aí, ele, na certa forma, me levou para o online, se você for pensar. Então, isso é muito legal, que acabou me dando essa possibilidade aí, né? Então, quero, assim, agradecer ao Grayson a possibilidade aqui. Principalmente a Paulinha, porque sempre quando estou com a Paula, eu me sinto à vontade para Eu falar, também. porque eu sei que eu posso falar, ela vai entender. E a gente juntos em congresso é uma coisa muito louca, por isso eu quero ir para o congresso com você logo, porque a gente causa. E então, quero agradecer de De novo, Paula. causa. A gente causa.
Eu quero agradecer demais. Sempre, qualquer curso, qualquer live, qualquer coisa que eu faço com você é muito prazeroso por isso. Porque eu posso falar tudo que você vai entender, complementar, e nunca vai ser eu nunca vou ter que me reter ali, né? Daquela Não, é segurar. bobagem isso. Eu acho que assim, é isso. Nossa, acabou. A gente Beijo. tem que falar. Acabou o tempo? Beijo, gente. Beijo, Tchau. obrigado, obrigado, obrigado. Tchau. Tchau.